Eu tenho pela linha telefônica o professor Geraldo Campos, que é do Departamento de Relações Internacionais da UFES. Professor, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso. Como vai? Satisfação toda nossa, professor. Frisando que o professor, apesar de estar em viagem aí internacional, acabou topando participar conosco aqui para nos trazer um pouco da sua visão com relação aos últimos fatos que impactaram o mundo. Professor, o senhor está ao vivo conosco no Jornal da Fã FM para todo o estado de Sergipe. Professor Geraldo Campos, vamos começar pela vitória de Donald Trump e os últimos fatos aí, repatriação, enfim. Qual é a sua visão de que mensagem os Estados Unidos está mandando para o mundo com estes fatos? Bom, Narciso, eu acho que são várias mensagens que a gente tem observado nos últimos dias, particularmente nos posicionamentos do Trump desde a sua posse, né? Mas já durante a campanha ele vinha sinalizando. E essas mensagens, que é uma mensagem principalmente de como os Estados Unidos pretende se colocar nesse novo momento da geopolítica, porque é um novo momento, inclusive diferente do primeiro mandato Trump, a gente vem observando com muita preocupação algumas questões, particularmente ligadas a temas que têm consequências humanitárias e consequências planetárias graves, como a questão climática, por exemplo, com a retirada, né, dos Estados Unidos, já anunciada anteriormente, do Tratado do Acordo de Paris, mas também com uma mudança, a perda do apoio aos organismos internacionais voltados às questões climáticas, por exemplo, e também a questão migratória, que tem consequências humanitárias graves, entre outras. Como é que o senhor vê a sinalização que ele tem feito para algumas nações, inclusive aqui para o Brasil, de ampliar as taxações, o que impactaria a economia desses países do ainda chamado terceiro mundo, né? As sanções econômicas, elas são uma forma de exercer pressão nas relações internacionais. Existem várias formas de você forçar, condicionar o comportamento das outras nações. Uma é a ameaça direta, ameaça de invasão, ameaça de uso de forças armadas. São as ameaças econômicas, por exemplo, dentre outras que nós temos, né? As ameaças econômicas, elas devem ser lidas também num contexto que, como eu disse, se transformou muito de 2 décadas para cá no próprio continente latino-americano. Por que eu digo isso? Por exemplo, se nós olharmos hoje para a América Latina, comparando com a América do Sul, vamos focar principalmente na América do Sul. Se a gente for comparar hoje, o principal parceiro comercial na América do Sul é a China, não é mais os Estados Unidos, né? Inclusive, o principal parceiro comercial brasileiro é a China. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial. Evidente, ainda são um parceiro comercial importante, tem um fluxo de importações e exportações com o Brasil significativo, mas o que eu chamo a atenção é que o contexto no qual essas ameaças do Trump se dão é um contexto muito diferente de 20 anos atrás, principalmente pela presença chinesa nas relações comerciais. Como é que o senhor acompanhou a entrevista que o Putin deu, também mandando recados da Rússia para os Estados Unidos? E me parece, se eu estiver enganado, me corrija, mas me parece que assim, outras nações começam a se mexer mandando recados, mas a China parece estar adorando toda essa conjuntura, né? A Rússia, as relações do Trump com o Putin, elas são mais complexas e elas têm que ser observadas com certo cuidado desde o primeiro mandato Trump, né? Valeria a pena a gente lembrar. Na primeira eleição do Trump, houve acusações de interferência russa, inclusive nas eleições norte-americanas, que evidentemente o Trump negou na época, mas esse foi um tema muito discutido. O Trump, em relação às nações consideradas digamos, inimigas, ou as nações com as quais os Estados Unidos têm diferenças, a Rússia, para o Trump, né, o Putin não é uma pessoa que o Trump tem sido tão assertivo como ele tem sido com outras nações. Pelo contrário, se nós formos acompanhar as declarações, e vice-versa, se nós formos acompanhar as declarações do próprio Putin, ele já disse que se o Trump fosse presidente, não teria acontecido nada disso, a guerra com a Ucrânia. E o Trump também já disse isso em outros momentos. Se ele fosse presidente,
a guerra com a Ucrânia não teria acontecido. A questão é que não porque os dois compartilhem defesa de preceitos humanitários, longe disso, mas é porque eles compartilham uma certa perspectiva também de como devem ser conduzidas as relações internacionais. Ambos compartilham uma visão de um nacionalismo de base, né, um populista e principalmente de base religiosa também, em que há um Estado com poucos mecanismos, para não dizer uma ausência de mecanismos de controle das ações do chefe do Estado. E o Trump, em diversos momentos, pelo contrário, ele já manifestou, desde que ele assumiu, o interesse de se reunir com o Putin, para discutir o que, inclusive, pode sinalizar para um fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Claro, aí ele está se distanciando em relação ao governo Biden de um envio de bilhões de dólares, né, de um envio muito significativo de recursos norte-americanos do governo Biden desde 2022 para a Ucrânia. E isso, claro, tem um impacto sobre a economia norte-americana, sobre o cidadão norte-americano. Desde fevereiro de 2022, os Estados Unidos já enviaram mais de 65 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. Isso o Trump já demonstra o interesse de cessar. Quem vem preocupado com esse posicionamento é o Zelensky, a Ucrânia e alguns países, e evidentemente a União Europeia, os países que vêm se compondo ao redor da OTAN. Em relação ao Putin, portanto, a demonstração é uma relação muito mais pragmática e de algum modo, um certo espelhamento até da forma como ambos concebem a questão do Estado. Vale lembrar, Narciso, que há uma questão importante que não vem sendo comentada, que no ano que vem vencerá o acordo de controle de armamentos nucleares, no começo de 2026. E essa é uma pauta importante. E essa é uma pauta que havia sido interrompida as negociações após a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas que agora ela voltará à mesa de negociações, que é o que vai acontecer. Por isso, quando se fala de estabilidade, na verdade, eles estão falando da retomada do debate sobre controle de armamentos nucleares, sobre alcance de armamentos nucleares, armamentos que podem alcançar território russo, por exemplo. Então, há uma pauta. Agora, portanto, a relação do Putin com o Trump, ou do Trump diretamente com o Putin, ela é muito menos de inimizade. Ele ameaçou, o Trump disse que poderia fazer sanções à Rússia, mas o comércio Estados Unidos e Rússia não é significativo ao ponto dessas sanções representarem qualquer coisa de ameaça. Muito pelo contrário, o que vai sinalizar agora é um tipo de aproximação pragmática que vai ter impactos e no conflito com a Ucrânia, na guerra com a Ucrânia, e nesse novo momento também em questões econômicas, como, por exemplo, a questão do gás. Perfeito. Professor, uma outra pergunta ainda com relação a essa correlação de forças internacionais. A China já mandou algum recado, já fez alguma sinalização, já fez já declarou algum posicionamento internacional ou, como disse anteriormente, está gostando um pouco dessa brincadeira inicial, dessa bagunça que está se formando aí com os posicionamentos do Trump? A China, na sua política externa, ela não costuma agir de forma tão disruptiva em posicionamentos, se posicionando a cada momento. Pelo contrário, ela tem uma tendência de manter uma postura de longo prazo e de construir relações que são estratégicas e particularmente do ponto de vista econômico. Por isso, hoje, se a gente notar, como eu disse, o papel da China em relação à América Latina e em relação à América do Sul, principalmente, é o principal parceiro comercial da América do Sul, né? Para dar uma ideia do setor da prioridade que a China tem, né? Entre 2000 e 2018, né? Nessas quase 2 décadas do século, a China investiu 73 bilhões de dólares no setor de matérias-primas, né, de materiais da América Latina. Então isso inclui, por exemplo, construção de refinarias, plantas de processamento, investimentos em países, né, com carvão, com cobre, com gás natural, petróleo, urânio.
Então, a China, por exemplo, vem investindo recentemente na produção de lítio, né? Onde você tem o chamado Triângulo do Lítio, na Argentina, Bolívia e China. Então, a China ela sabe qual posicionamento ela vem buscando, assim como no continente africano, ela tem hoje uma presença massiva, ela tem uma presença absolutamente crucial no continente africano. Então a China ela está fazendo o jogo dela, ela está posicionando seus interesses geoestratégicos, independente de qual governo norte-americano, porque ela está mirando nessas relações de longo prazo. Nesse sentido, ela aparece como um obstáculo para os Estados Unidos, e isso não tem sido apontado agora só pelo Trump. Isso já vem desde do governo Obama. A China, desde 2017, tem um programa de um cinturão e rota da seda que envolve a América Latina, a presença dela na América Latina, com investimentos que já vêm sendo realizados, por exemplo, no Peru, né? Então, como eu disse, ela é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Se o Brasil hoje em dia tivesse problemas, por exemplo, aí com a China, o mercado de soja brasileiro hoje seria absolutamente afetado, né? O Brasil exporta hoje mais de 100 bilhões para a China, então é um mercado exportador muito significativo, igualmente para outros países. Então a China vem fazendo um jogo mais consistente, o que, claro, para os Estados Unidos coloca um problema, porque ambos olham a América Latina, na verdade, a partir dos interesses que eles têm nos nossos recursos naturais, que são estratégicos, né? Seja o lítio, seja o petróleo, seja o cobre, então há uma disputa. E por isso que é importante que o continente também, que nós não sejamos apenas objeto de disputa, mas que possamos ter aquilo que em algum momento se chamou de uma política altiva e ativa. Perfeito. A colega Magna Santana, que faz parte aqui da nossa equipe, tem uma pergunta a fazer ao professor Geraldo Campos. Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, professor Geraldo, e parabéns pela sua explanação muito didática, para a gente entender bem direitinho toda essa conjuntura. Mas eu queria voltar para essa questão do Trump com o Brasil, né, a relação com o nosso país. Qual a sua visão sobre isso, já que tivemos, por exemplo, um problema, e temos, né, o Elon Musk, que faz parte do secretariado, do ministério, podemos assim dizer, né, lá que seria um ministério secretariado, né, do Trump. E teve um embate sério aqui, e tem, né, com o nosso país, e com o Supremo e as próprias posições do governo federal do presidente Lula. Essa relação também não parece ser muito boa, porque a gente já tem o histórico do Bolsonaro, que pelo menos prega ter uma boa relação com o atual presidente. Na sua opinião, isso influencia em alguma coisa ou não? Isso é apenas, coisas de rede social e que realmente não interferiria? Eu queria que o senhor pudesse também opinar sobre isso. Perfeito, à vontade, professor. Obrigado, Magna. Então, a postura do governo brasileiro na política externa brasileira em relação aos Estados Unidos, inclusive nas declarações oficiais do Estado brasileiro, tem sido de prezar pelas relações diplomáticas, pela manutenção de relações diplomáticas que são historicamente importantes entre Brasil e Estados Unidos. Essa é a postura oficial da diplomacia brasileira. Isso é importante ser dito. Ou seja, o Brasil, essa semana, claro, convocou um representante diplomático dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos em relação aos deportados que estavam sendo vítimas de violência por agentes de segurança norte-americano e chegaram algemados, mas isso também é um ato protocolar entre os países, você fazer uma convocação do representante diplomático. Isso não implica nenhum tipo de rompimento ou de estremecimento nas relações, é um ato protocolar do país também afirmar a sua insatisfação com determinado acontecimento. Do ponto de vista das relações, portanto, o governo Lula, ele mantém, né, ele retomou, digamos assim, uma coisa que tinha sido interrompida durante o governo Bolsonaro, que é uma postura da diplomacia brasileira de prezar pela manutenção das relações diplomáticas com o mundo e o fortalecimento das organizações internacionais e do multilateralismo. Ou seja, prezar por um mundo que valorize o direito internacional, as normas internacionais, né? E as preocupações, por exemplo, de característica humanitária. Então, em relação a isso, na verdade, o que a gente tem
é uma retomada da tradição diplomática da política externa brasileira, que vem sendo assim há tempos. Eu não acho que seja. Em relação ao Elon Musk, aí sim eu acho que o Elon Musk representa algo preocupante por outro motivo. O Elon Musk, na posse do Trump, o mundo inteiro presenciou, ele fez um gesto de saudação nazista, né? Tentaram amenizar, algumas pessoas tentaram dizer, olha, um gesto... Não, mas não há dúvidas, até porque não foi apenas esse gesto. O Elon Musk demonstra simpatias e afiliações com grupos que são afeitos a ideologias que valorizam práticas nazistas, né? Como grupos alemães, partidos alemães de extrema-direita. O próprio Elon Musk já fez postagens antissemitas em redes sociais. Então, o que é preocupante é nós termos uma pessoa que é o homem mais rico do mundo hoje, que ocupa hoje um lugar no governo de um país com muito poder, abertamente, publicamente, a olhos vistos, fazer gestos de saudação que representa uma ideologia que deveria estar morta e enterrada há muito tempo, né? Mas que nós sabemos não está. Portanto, esse gesto do Elon Musk, ele alimenta grupos no interior dos Estados Unidos que existem hoje, né, que pregam a supremacia racial e que tem efeitos muito preocupantes. Por exemplo, essa semana mesmo, nos Estados Unidos, nós observamos, foi transmitido pela imprensa internacional, manifestações de grupos que defendem a purificação racial nos Estados Unidos e sendo, assim, com a segurança garantida, né, com direito de expressar essa ideologia por agente de segurança norte-americano. Então, eu acredito que sim, o que é preocupante nesse caso é nós termos pessoas com tanto poder expressando visões nazistas, né? Assim, ou pelo menos gestos e simbologias nazistas. Isso foi visto por todos, né? O gesto que ele realizou durante a posse do Trump. Do ponto de vista do Brasil, eu acredito que o Brasil tem mantido uma postura de muita cautela. Inclusive, o presidente Lula se manifestou muito diplomaticamente desde o início da posse do Trump, ainda com todas as discordâncias possíveis, prezando pela ideia de que o importante são as relações de política externa, as relações se manterem estáveis, até porque é uma pauta econômica, Maida, como você diz, uma pauta econômica importante que, se for prejudicada, pode ter um efeito na economia brasileira, o que pode significar efeitos distribuídos para toda a população brasileira, né? Com o estremecimento das relações com o segundo maior parceiro comercial brasileiro. Professor, o senhor, quanto um estudioso dessa questão das relações internacionais, essa questão da deportação de brasileiros e de cidadãos de todos os países do mundo que tem acontecido nas últimas semanas, é um fato normal? É um fato que deve chamar a atenção? A vinda desses brasileiros algemados é algo fora do normal? Eram pessoas com problemas, efetivamente, com a justiça americana? O que é que a gente, em meio a essa polarização e guerra de narrativas, o que é que a gente pode dizer claramente para os nossos ouvintes? Bom, eu acredito que a primeira coisa a ser dita é que migrar é um direito humano. Né? Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder. Qualquer um de nós, eu, você, Narciso, a Magda, qualquer um de nós, amanhã ou depois, sejam por razões familiares, sejam por razões porque nós queremos dar melhores condições para nossas famílias, seja por razões de perseguição religiosa, política, é um direito que as pessoas têm, né, buscarem melhores condições de vida para suas famílias. Isso acho que é um ponto que sempre deve ser dito. Portanto, a primeira coisa que eu entendo que a gente deve evitar é uma dinâmica de criminalização dos migrantes, né? Associar um discurso que associe a figura do migrante ao criminoso. Podem haver crimes cometidos por pessoas em situação migratória? Podem, como podem haver crimes cometidos por pessoas nativas de uma determinada terra. Isso é indiferente. Em segundo lugar, eu acho que é importante dizer que a abordagem à questão migratória é um tema muito quente nos Estados Unidos hoje em dia, e isso ficou claro durante a campanha eleitoral, né? Isso ficou claro na campanha eleitoral
e repercutiu tanto nos debates, nos discursos da Kamala Harris, do Trump, né? E o eleitorado norte-americano mostrou que essa é uma questão que preocupa as pessoas. E aí tem várias razões ao redor disso. É como se encaminha esse tema, porque isso tem a ver com as dinâmicas da economia norte-americana e como se atribui, né, por um crescimento dos dados de estatísticas migratórias na última década nos Estados Unidos e como se atribui a determinadas questões de economia doméstica nos Estados Unidos aos imigrantes. Isso dito, portanto, eu acho importante dizer o seguinte: as deportações elas não começaram no governo Trump, tá? Isso precisa ser dito. Foram mais de 7 mil deportações de brasileiros no governo Biden, né? Já no primeiro governo Trump já tinham vários deportados. Se a gente for olhar entre outubro de 2019, julho de 2024, aí mais ou menos quase nesses 5 anos, foram quase 10 mil brasileiros deportados, tá? Foram 9.885 brasileiros. Isso foram mais de 100 voos fretados. Ou seja, se você pegar esse período, pegar um estado de Minas Gerais, que é um estado que tem muitos imigrantes para os Estados Unidos, né, lugares como Governador Valadares e outros, se você pegar, por exemplo, em 4 anos e 10 meses, o estado de Minas Gerais recebeu uma média mensal de 170 deportados. Tá? Então, esse é um tema que não nasce nas últimas semanas. O que acontece é que, com o discurso político da base do Trump, que é um discurso de base de um ultranacionalismo, né? Portanto, quando você faz um discurso radical nacionalista, ele é um discurso que sempre vai retomar uma memória da ideia da pureza racial, de que existe uma raça pura, né? De que existe a ideia de você embranquecer a nação. Esse é um discurso muito perigoso. Ao longo do século XX, nós vimos as consequências desse discurso. E hoje, nos Estados Unidos, existem grupos, né? Grupos que estão no interior do Estado, mas grupos também paraestatais, milícias, organizações da sociedade americana que defendem essas ideias, que voltam a defender essas ideias, né? E que está muito representada emblematicamente na ideia América para os americanos. Ou seja, o que é irônico, né, Narciso? É muito irônico porque o Trump na verdade, neto, bisneto de imigrantes, o próprio Elon Musk é imigrante, ou seja, quem pode dizer que não é filho de imigrantes, né? Ou descendente de imigrantes? Só os povos indígenas americanos, né? Só os povos nativos do Brasil, os povos nativos do Peru, da Colômbia, dos Estados Unidos. Esses são os povos que não são imigrantes. De resto, são todos, em algum momento, descendentes de pessoas que imigraram, né? Então, há uma pressão interna da população, do eleitorado, e há uma pressão interna da base do Donald Trump, que é uma base que está muito mais radicalizada. O Trump, nas últimas eleições, ele já havia anunciado que, caso eleito, ele não seria tão, digamos, ele seria mais radical do que ele foi no primeiro mandato. E ele parece que vai cumprir. Nessa intensificação desse discurso nacionalista, a questão migratória ela faz um aceno para a sua base eleitoral, principalmente para a sua base mais radical. Professor, para que a gente possa concluir, já agradecendo sua atenção e as suas explicações aqui no Jornal da Fã. Faixa de Gaza, qual a sua avaliação de como tem se dado o contexto ali da paz entre Israel e Palestina e se efetivamente teremos essa paz conquistada? Bom, foi muito bom, Narciso, você ter tocado nesse assunto. Eu acredito que a faixa de Gaza é a ferida moral do mundo contemporâneo. Se há uma ferida moral do mundo contemporâneo, ele se chama faixa de Gaza. Por que eu digo isso? Porque nós somos testemunha, todos nós fomos testemunhamos nesse último ano e meio, um processo de genocídio que exterminou mais de 47 mil vidas. E até hoje, quando nós observamos as imagens que vêm da faixa de Gaza, são estarrecedoras, né? Esses últimos dias nós tivemos um retorno das pessoas que estão tentando voltar para suas residências, pessoas que são do norte de Gaza. Tá? Então cerca de 380 mil pessoas marchando, uma imagem que
ficará nas nossas retinas por um longo tempo, mais de 380 mil pessoas marchando. Acontece que essas casas não existem mais, elas viraram pó, né? Hoje, mais de 70% da faixa de Gaza, a infraestrutura existente, ela não existe mais. São ruínas. A faixa de Gaza hoje é um amontoado de ruínas. O que me chama a atenção, primeiro, veja a declaração de Donald Trump, quando ele diz: nós temos que limpar a faixa de Gaza. O Trump, nos seus primeiros dias de gestão e agora nessas últimas semanas, ele fez declarações que devem ser lidas com muita atenção e preocupação. O que o Trump está sugerindo para a faixa de Gaza? Uma limpeza. O que a gente entende de limpeza? Limpeza, né? Uma limpeza étnica, porque você deslocar forçosamente à força um conjunto populacional que habita num território, o direito internacional, né? Você obrigar uma população inteira a se deslocar, isso significa limpar etnicamente um território. Isso é condenado, isso é proibido de acordo com as leis e com o direito internacional. Isso não é aceito. Existem convenções que regulam esse tipo de coisa. O Netanyahu, hoje, é importante que se diga, ele é um criminoso de guerra condenado pelo Tribunal Penal Internacional, né? Ele pode ser preso com mandado de prisão em vários países que são signatários do tribunal desse acordo. Então isso é uma coisa importante. A paz que foi, esse acordo que foi assinado, né? Ele, na verdade, ele demorou muito para ser assinado, eu acredito. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas se ele já tivesse sido assinado antes. Muitas vidas. Por quê? Se você olhar as propostas, o documento final que foi acordado, ele não diferia, basicamente, de umas versões anteriores que já haviam sido aceitas. Por exemplo, pelos palestinos, que já poderiam ter sido aceitas. O que está acontecendo hoje, que é muito preocupante também, é na Cisjordânia. Por exemplo, essa semana, Israel votou no Knesset, que é o parlamento israelense, uma lei que vai proibir a ação da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O que é a UNRWA, para os nossos ouvintes? É o órgão das Nações Unidas que dá um atendimento humanitário para os palestinos. Então, crianças, aliás, muitas crianças órfãs, né? Agora, uma prioridade é achar, por exemplo, ainda tem milhares de desaparecidos sob os escombros, tem muitas pessoas que estavam em situação de subnutrição, muitas pessoas que estavam perecendo por conta da falta de comida, doenças em decorrência do genocídio. Então, essa situação de Gaza, enquanto ela ainda tem muito a ser feito, tem um processo de reconstrução da faixa de Gaza a ser feito. Ao mesmo tempo, há um novo processo de ataque que Israel vem realizando na Cisjordânia, né? Na região da Cisjordânia. Então, essa semana nós tivemos inúmeras prisões na Cisjordânia. Então, veja, Narciso, enquanto Israel e Palestina e o Hamas estão trocando prisioneiros, né? Trocando pessoas que estavam dos dois lados, mais palestinos vêm sendo presos na Cisjordânia. Então, imaginar que isso simbolize um momento de paz, enquanto não houver uma garantia de um Estado palestino viável, com condições dignas das pessoas viverem em paz, eu acredito muito difícil a gente imaginar. O foco nesse momento, eu acredito, são as condições humanitárias, porque Gaza ainda é um grande problema. Então, primeiro, preocupante sim a declaração de Donald Trump ao assinalar para uma limpeza étnica, segundo ele, que ele estaria acordando com Egito e Jordânia. E segundo ele, já teria conversado com o rei da Jordânia e com o Sisi do Egito, que negaram, né, que são parceiros estratégicos dos Estados Unidos na região. E, em segundo lugar, a urgência de uma atenção com a questão humanitária, com as crianças em Gaza, com as pessoas que perderam tudo, que não tem casa nesse momento, não tem comida, não tem assistência, vítimas, pessoas que estão tratando doenças, não tem hospitais, Narciso, não tem escolas, não tem moradia, né? Não tem atendimento médico. Então, hoje, a urgência é, eu acredito, atender para garantir as condições de vida digna, né? E as condições humanitárias dessa população. E, ao mesmo tempo, nós temos muita atenção
com o que está acontecendo na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por isso que ontem, e eu encerro, diversos países como Espanha, Irlanda, Noruega, Bélgica se manifestaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas contrários a essa política de Israel que interrompeu, proibiu o atendimento do órgão das Nações Unidas que presta ajuda humanitária. Professor, nós queremos lhe agradecer por essa entrevista, por ter dedicado esse tempo aqui a nos trazer estas explicações. Vamos marcar uma outra oportunidade para falarmos sobre outros temas e abrindo também a participação aqui dos nossos ouvintes. Alguns gostariam de interagir, mas pelo tempo apertado a gente não vai conseguir fazer essa interação dos ouvintes com o professor, que gentilmente nos atende aí, mesmo estando em viagem. Muito obrigado, professor. Professor Geraldo Campos, que é do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado, Narciso. Uma saudação, um bom dia aos ouvintes. Aqui eu estou no Japão, são 7 horas da noite, aí 7h10 da manhã. Então, um bom dia a todos os ouvintes aí. Bom jantar, então, né? Bom jantar se não jantou ainda, viu, professor? Um abraço. Obrigado, portanto, aí ao professor Geraldo Campos, falando conosco direto do Japão, trazendo aqui posicionamentos com relação aos últimos fatos que impactaram o mundo.